Oi, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas, 1 minutinho, horário de Brasília. Hoje é dia 28 de outubro de 2024, dia seguinte, o day after do segundo turno das eleições em 51 cidades brasileiras. E a esquerda levou uma surra e o Centrão, com a força das emendas parlamentares, com a força, enfim, das emendas de bancadas, conseguiu, mais uma vez, fazer barba, cabelo e bigode nessas eleições. Nós tivemos em São Paulo um espetáculo de selvageria eleitoral, protagonizado pelo governador Tarcísio, que despiu a veste do Cordeiro e incorporou o espírito Pablo Marçal para lançar uma fake news de última hora e tentar ajudar o seu candidato Ricardo Nunes a vencer uma eleição que as pesquisas diziam que já estava definida, né? Porque, infelizmente, a rejeição a Guilherme Boulos, uma rejeição, aliás, movida por fake news e por preconceito, ela era um muro a ser vencido muito alto para a força, para a capacidade do campo progressista de superá-lo. Então é isso, tivemos também eleição em várias capitais importantes, com o Bolsonaro também derrotado em 7 das 9 disputas em que se meteu nesse segundo turno. Então foi um dia ontem muito rico para a história, para a sociologia política brasileira, e nós vamos ter agora que viver as consequências de um pleito que foi talvez aquele que mais teve trambiques na história, um dos pleitos mais sujos, uma campanha sem nenhuma fronteira moral e que vai colocar à prova agora a capacidade da justiça eleitoral de fazer a correição dos atos que nós vimos até aqui. Esperemos que ela, como prometeu ontem a ministra Carmen Lúcia, seja muito enérgica, porque a democracia brasileira continua em risco, né? Esses anocratas, porque é assim que se definem esses nacional-populistas que têm ódio do sistema eleitoral, usam a democracia com o objetivo de torpedeá-la, tripudiá-la e, se possível, acabar com ela. Nós não tivemos, nesta eleição, mais nenhum questionamento importante sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, etc., etc. Mas as campanhas usaram e abusaram da torpeza, da torpidez para poder tentar colocar a esquerda num cantinho pequenininho das administrações municipais do país, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero dar bom dia para vocês todos que já chegaram por aqui: Fátima Jimenez, Aninete Souza, Laura Pimentel, Márcia Rossi da Rosa, Maria Helena, Roseli Xavier. Bom dia para vocês todos, bom dia também, por isso que eu não falei os nomes aqui. Vamos começar? Começar com a meteorologia, porque nós vamos ter mais chuvas aí no interior do Brasil, agora, mas as chuvas não têm mais uma implicação eleitoral, mas elas estão aí, você pode ver nessa faixa amarela inteira que se estende aí pela região central do Brasil, vindo desde lá da Cabeça do Cachorro até o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e com intensidade maior no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, na zona central de Minas Gerais, sul de Goiás, um pedacinho também do estado do Mato Grosso do Sul, vai chover bastante, né? E eu vou destacar aqui nessa região para a qual o INMET fez um alerta de temporais. Eu vou destacar aqui essa região para que vocês possam ver melhor e se você mora por aí, poder se defender dos temporais que virão, tá? Tá aqui, você já vai ver na sua tela. Olha, vou colocar aqui para vocês. Essa é a região. O que diz o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia? Que as chuvas vão ser entre 30 e 60 milímetros, em alguns locais onde elas serão mais intensas, entre 50 e 60 milímetros, e ventos que podem ir de 60 a 100 quilômetros por hora. Portanto, ventos muito fortes nessa região aí, cujo epicentro é o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o centro de Minas Gerais, com uma parte boa, expressiva do norte de São Paulo. Então, você que mora nessa região, fique atento e cuidado. Vamos logo começar a tratar das eleições, gente. Eu fiz aqui um levantamento sobre o progresso por sigla, né? Aliás, o levantamento não é meu, o levantamento está aí na internet para quem quiser ver, mas está aqui um balanço sobre quem ganhou e quem perdeu nas eleições de ontem, no segundo turno de ontem, e aí a divisão por partido político. Vocês podem ver que há uma prevalência do centrão, né? Ontem, o ministro Padilha, que participou lá do encerramento da campanha do Boulos na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, disse que houve uma forte influência
de mais recursos que acabaram chegando aos municípios, não apenas pelas emendas, mas também por força da melhora da condição fiscal brasileira que está irrigando os municípios. E isso justificaria um percentual de renovação parlamentar, de reeleição, que bateu recordes esse ano. Foi maior do que o da eleição passada, que chegou a 40%, porque historicamente ela ficava antes da casa dos 40%, ficava aí pelos 30%, 35%. Mas agora não, agora nós chegamos a 44% de renovação dos mandatos dos prefeitos que se aventuraram à reeleição e que puderam ter essa condição. Quem mais ganhou? Você está vendo aí na tabelinha, o MDB disputou 3 prefeituras ontem, venceu nas 3, o percentual de vitórias foi de 100%. Em segundo lugar aparece, olha aí, olha, o PL, que disputou em 9, ganhou só 2, perdeu em 7, aqui, nessas 7 aqui está o fulcro dessa situação de desgaste da liderança de Jair Bolsonaro. Portanto, ganhou 2 prefeituras, mas isso representa apenas 22% daquelas que disputou. Em terceiro lugar aparece o Podemos, disputou em 2 prefeituras, levou as 2. O PP, que também obteve o mesmo resultado, disputou 2 segundos turnos, levou as 2 eleições. E o PSD, também com 2 eleições, com 2 disputas e 2 vitórias, junto com a União Brasil, que venceu em 2 das 4 prefeituras que disputou na eleição de ontem. Aí vem, na sequência, o Avante, disputou a prefeitura e levou. O PT, que disputou 4 prefeituras e levou 1. O PDT, que disputou 1 e não ganhou nenhuma. O PMDB, o PMDB, o Partido da Mulher... Opa, desculpa, tirei o slide aqui. O PMB, que disputou 1 e não levou nenhuma. E o PSOL também, que disputou 1, a eleição daqui de São Paulo, sobre a qual nós vamos nos deter mais detalhadamente, e não levou nenhuma, infelizmente, né? Vamos aqui para o próximo slide, para a gente ver agora qual foi o resultado nas eleições que estavam sendo mais disputadas, né? E elas é que vão determinar o perfil eleitoral, porque são cidades mais importantes, são cidades com um eleitorado maior, são cidades mais influentes no cenário que se projeta para 2026. Vamos começar por Fortaleza. Olha, Fortaleza foi super apertado, né? O André Fernandes, que é aquele demônio da internet, um sujeito absolutamente imoral e indecente, perdeu por menos de 1% dos votos, né? Ou por 1%, por menos de 1% dos votos para o Evandro Leitão, eleito por 716 mil votos. Ali a diferença foi de menos de 11 mil votos, hein? 11 mil votos em Fortaleza. Mas, de qualquer forma, a derrota desse André Fernandes, ela tem um significado político muito importante, porque leva no bojo não apenas a rejeição a uma plataforma completamente radical de extrema-direita, né, com todos os requintes de crueldade da extrema-direita, homofobia, machismo, enfim, as falas desse André Fernandes sobre feminicídio, um desastre. E ainda assim, metade praticamente do eleitorado lá de Fortaleza aprovou isso. E no bojo dessa derrota, vai para o brejo também a oligarquia dos Gomes, que ficaram sem espaço político pela primeira vez na história, ao longo de 4 décadas aí. Ciro Gomes e Cid Gomes também ficaram sem espaço político no seu próprio estado. Assim, esta oligarquia caminha para o seu fim a passos acelerados, né? Porque o Ciro Gomes e os próceres lá da ala cirista, todos eles apoiaram André Fernandes numa aliança que ninguém entendeu por pura aversão ao candidato do PT. Essa foi a eleição em Fortaleza. Aí tivemos a eleição em Campo Grande, a Adriene Lopes venceu a Rose Modesto, foi uma eleição também muito, muito apertada. Depois nós temos aí o resultado em Cuiabá, onde o sonho de eleger um prefeito em plena terra do agronegócio foi por água abaixo, por um percentual aí de cerca de 7% dos votos, né? Foram 171 mil votos para o Abílio, o Lúdio ficou com 147 mil, uma diferença de pouco menos de 30 mil votos. O que isso significa? A esperança que chegou aí a partir de algo que ninguém previa, que era justamente o bom posicionamento do Lúdio no segundo turno, acabou não se confirmando. O candidato do PT perdeu a eleição lá e o Abílio venceu, e assim venceu a corrente que sempre foi majoritária lá no estado do Mato Grosso. Em Goiânia, nós tivemos também uma eleição bastante encarniçada, 2 candidatos aí, direita contra extrema-direita, ou extrema-direita contra extrema-direita, como queira, mas, enfim, nós tivemos lá a derrota do Fred Rodrigues
por mais de 10 pontos percentuais para o Sandro Mabel, do União Brasil. O Sandro Mabel é o candidato defendido pelo governador Ronaldo Caiado, que na etapa final do pleito brigou uma guerra fratricida com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiava o Fred Rodrigues. Então, pelo menos no estado de Goiás, onde Bolsonaro acompanhou a apuração, o bolsonarismo perdeu, e perdeu por uma diferença expressiva para o atual governador Ronaldo Caiado, que diz que é candidatíssimo em 2026 e gostaria de ser o legatário dos votos do Jair Bolsonaro, né? Não será o legatário, com certeza, mas é um nome que desponta aí à direita para confundir o cenário dos dos proto-bolsonaristas e daqueles que querem a proximidade do ex-presidente, querem os votos, mas não querem saber de uma distância muito pequena dele, não. Próxima cidade, Porto Alegre. A Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, perdeu a eleição para o prefeito das enchentes, o Sebastião Melo. Foi uma diferença muito grande, 61 a 38, foram mais de 25 pontos percentuais, né? 406 mil votos contra 254 mil votos. Portanto, foi uma vitória expressiva do prefeito Sebastião Melo, demonstrando que a população de Porto Alegre já esqueceu, resolveu perdoá-lo pela má gestão da crise que foi consequência das cheias, né? Desses fenômenos climáticos que se abateram no começo do ano sobre o Rio Grande do Sul. Então, está aí, o atual prefeito Sebastião Melo secundou a deputada Maria do Rosário, foi eleito com uma ampla margem de votos. Próxima cidade, Curitiba. Aí é mais um lugar onde nós tivemos direita contra a extrema-direita. A Cristina Grêmio, ultra-radical, talvez a candidata ideologicamente mais comprometida com a extrema-direita em todas as capitais, perdeu a eleição e perdeu por muito para o Eduardo Pimentel. Foram 57,64% a 42,36%, como vocês podem ver por aí. Quer dizer, ela é tão radical que nem o eleitor paranaense, que disputa com o catarinense a condição de mais conservador do país, suportou as aleivosias da Cristina Grêmio, minha ex-colega lá na Rede Globo, que aparece de repente como defensora de alguns absurdos, né? Ela propôs, por exemplo, nessas eleições, que a prefeitura deveria ajudar as mães solo a doarem as suas crianças para casais que quisessem adotá-los. Cada absurdo que é até inacreditável ouvir coisas dessa natureza que a Cristina Grêmio propôs lá em Curitiba. Mas o eleitor paranaense, dessa vez, foi mais comedido. Acho que desaprovou, parece, é o que tudo indica, que desaprovou essa mensagem ultra-radical, e a Cristina Grêmio vai ter que continuar trabalhando mesmo como jornalista. Próxima cidade, Belo Horizonte. Prefeito Fuad Noman venceu o Bruno Engler. Era outra disputa muito importante entre bolsonarismo e uma proposta de direita um pouco mais consistente e menos extremada, né? O Bruno Engler acabou com 46,27%, o Fuad manteve 53,73% e assim foi eleito. Próxima cidade, Niterói. Aqui havia também uma disputa entre extrema-direita e centro-esquerda. O Carlos Jordi, que é o ultra-bolsonarista, não conseguiu, apesar de todos os instrumentos que usou, compra declarada de votos, compra de votos de motoqueiros, todo tipo de jogo sujo, inclusive a distribuição de material de campanha no dia da eleição, crimes eleitorais em série, não conseguiu superar o Rodrigo Neves e perdeu a eleição. Outro alívio para o Brasil, porque ali estava, mais uma vez, representado o pior do bolsonarismo, né? Com esse cara Jordi sendo derrotado, vai voltar para a Câmara Federal lá em Brasília como deputado. E temos, por último, aqui, a eleição sobre a qual nós vamos falar mais. Não é porque a gente está em São Paulo, nem nada disso, é porque essa eleição foi a eleição que representou esse conflito, né? Essa luta da esquerda brasileira de tentar criar uma liderança que pudesse resgatar aquilo que São Paulo já foi um dia, e aquilo que o campo progressista já conseguiu um dia. São Paulo teve prefeitos aqui eleitos, teve Haddad, teve Erundina, enfim, teve prefeitos de esquerda que foram muito bem avaliados, que terminaram seus mandatos com obras que até hoje a cidade conhece e admira. Marta Suplicy, que era vice do Boulos nessa eleição, mas ontem a diferença entre um e outro foi uma diferença
muito grande, foram quase 20 pontos percentuais, né? Quase 20 pontos percentuais, mais de 1 milhão de votos de diferença. Essa eleição terá que ser estudada pela ciência política para que a gente possa saber, entender o comportamento do eleitor paulistano, inclusive do eleitor de periferia, que por um exercício muito bem marcado, né, do preconceito, das mentiras que foram apresentadas aqui, desde Pablo Marçal até o governador Tarcísio, que ontem deu o tom do bolsonarismo nessa disputa aqui, essa eleição foi uma eleição muito matizada. E, na minha opinião aqui, modesta, foi uma pena, porque Guilherme Boulos foi um candidato excepcional, foi um candidato que resgatou a dignidade, que enfrentou com galhardia todas as ofensas e acusações, as falsificações de um Pablo Marçal, e que se defrontou com um processo eleitoral duríssimo, né? Aquilo que eu chamei de eleição mais suja da história. Foi, então, uma vitória no campo moral. Não se pode negar isso de Guilherme Boulos, que com muita dignidade chegou à reta final dessa campanha. Agora, o que aconteceu no dia de ontem é digno de nota, porque, ao aparecer ao lado do seu candidato Ricardo Nunes, o governador de São Paulo resolveu despir a fantasia do moderado que ele vinha tentando produzir, assumiu o lobo mau que estava debaixo das vestes daquele cordeiro e saiu distribuindo fake news por aí a partir de informações que não tiveram nenhum tipo de comprovação. Nenhum tipo de comprovação. Eu vou tirar aqui da tela um pouquinho essa projeção aqui, para que a gente possa ver aquilo que os advogados do PSOL e que muitos juristas do país, inclusive juristas legalistas, consideraram um crime eleitoral hediondo. Vamos ver a fala do governador Tarcísio de Freitas, o bolsonarista que até ontem vestia a pele do cordeiro da moderação. Teve o salve. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Boulos. Bom, por menos do que isso, né, por uso indevido dos meios de comunicação, por uso de fake news, porque essas informações não têm nenhuma comprovação até agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou inelegível, né? E o deputado mais votado, o deputado estadual mais votado do Paraná na eleição de 2022, perdeu seu mandato, Francisquini. Então vamos ver agora o que a Justiça Eleitoral vai fazer. E é preciso dizer que não se espere muita coisa, tá? Porque, a despeito da gravidade desse crime, a Justiça Eleitoral costuma levar em conta o impacto que esse tipo de declaração tem, ou que esse tipo de crime tem, na composição do resultado final. Então, é pouco provável que o Ricardo Nunes seja afetado por uma decisão do TSE. Você não precisa esperar isso. Conversei com vários juristas ontem e todos eles dizem que é improvável que haja aqui uma reversão do resultado da eleição, porque não faria nenhum sentido, uma vez que todas as pesquisas já vinham apontando uma vantagem do Ricardo Nunes sobre o Boulos, mas que isso pode afetar, sim, a situação do governador Tarcísio, que é candidato em 2026, e ele pode até se tornar inelegível. Mas é preciso, antes de ficar especulando com o que vai acontecer, né, com certezas absolutas que depois não se confirmam, prestar atenção ao que vai acontecer na Justiça Eleitoral. O relator da ação de investigação que foi impetrada é Cássio Nunes Marques. Deu sorte o Tarcísio, né? Deu muita sorte. Assim que viu essa manifestação, o Boulos tentou neutralizar isso, mas a eleição estava em curso e já não havia mais tempo para impedir que isso impactasse a opinião do eleitor. Vamos ver como é que o Boulos reagiu diante dessa afronta do governador de São Paulo. Boa tarde. Dia de eleição, dia decisivo. Imaginei que ao menos hoje fosse ser um dia mais tranquilo em relação às mentiras que os nossos adversários fizeram durante toda a campanha. Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que, assim, beira o inacreditável, né? O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio,
acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade, e partiram para o desespero absoluto. É o laudo falso do segundo turno, e no dia da eleição, e usando a máquina na boca do governador do estado. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo nesse momento em São Paulo para tentar influenciar as eleições, para mais uma vez, como fizeram a campanha toda, tentar botar medo nas pessoas. Eu agora acionei minha equipe jurídico, nós vamos entrar com todas as medidas cabíveis contra o governador e quem propagou essa mentira, né? Ele está dizendo que aconteceu, mostre. Era a mesma coisa do laudo. Eu fiquei o primeiro turno inteiro tendo que responder sobre um ataque absurdo de uso de droga. Há 2 dias da eleição veio um laudo que era falso. Agora, no dia da eleição, preocupado com os resultados, o governador do estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Agora, nossa equipe acabou de convidar a imprensa para uma coletiva às 2h30 da tarde. Eu estou chegando no Campo Limpo, fui votar com a minha avó, dona Cida, de 100 anos de idade, lá na região da Paulista. Estou voltando para o Campo Limpo e dentro de 1 hora vou dar essa coletiva informando para toda a imprensa as medidas que nós vamos tomar imediatamente. Pois é, assim reagiu o Boulos, mas enfim, não havia mais tempo para conter o prejuízo, uma vez que essa declaração acabou ganhando a imprensa inteira, né? A imprensa que, aliás, noticiou acriticamente algo que tinha, sim, um efeito eleitoral óbvio, né? Enquanto isso acontecia, a cúpula da campanha do Boulos começava a se movimentar, mas o clima que cercava a campanha era de absoluta indignação. Daqui a pouquinho vocês vão ver a advogada do partido falando aqui conosco, mas eu quero mostrar agora uma fala do Juliano rapidinha, lá na Casa de Portugal, onde eu mesmo estava lá como repórter ontem, e ela dá bem o tom da indignação que permeava aquele ambiente da campanha do Boulos, né? Que, enfim, todo mundo de baixo astral com relação ao que aconteceu, muito mais indignados com a manifestação do governador Tarcísio do que propriamente com o resultado da eleição, que não era de todo inesperado. Vamos ouvir o Juliano, então. Imagina se fosse, se a gente começar a naturalizar que um chefe de poder, chefe de uma instituição como o governo do estado se manifeste durante o processo eleitoral para levantar suspeitas, para difundir fake news. Então, assim, o que aconteceu hoje é muito grave. Nós vamos, obviamente, levar as últimas consequências para que o Tarcísio de Freitas responda pelo que aconteceu, para que o Ricardo Nunes responda pelo que aconteceu. E com isso a gente, depois, com o resultado da urna, independente do resultado da urna, poder também cobrar a responsabilidade de quem devia estar zelando pela democracia, ao invés de estar difundindo fake news no dia da eleição. Então está aí a manifestação do Juliano, que é ex-presidente do PSOL. Deixa eu tirar ele da tela aqui para a gente poder... Não, errei aqui. Me ajuda, Jimmy, por favor. Tira da tela para mim, porque eu tenho uma outra sonora para mostrar para vocês aqui, sobre as providências que o partido... Pode tirar o outro também, por favor, Jimmy? Obrigado. Estamos confusos hoje aqui. Bom, mas vamos lá. Vamos tratar agora da questão jurídica. Por quê? Porque houve a interposição de um pedido de investigação eleitoral, né? Isso vai para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TSE também, porque o governador Tarcísio é alvo desse pedido de investigação. E eu conversei ontem com a advogada Maíra Reck, que assessora o Boulos, que também é membro do Observatório Eleitoral da OAB. Ouçam só o que ela falou. Não foi apenas um pedido de investigação, foram vários e vários processos, porque o crime eleitoral graçou ontem nas eleições paulistanas. Vamos ouvir a advogada Maíra Reck.
Na verdade, desde a madrugada a gente teve que entrar com uma série de ações. A primeira delas por conta de derrame de material de propaganda irregular no dia da eleição. Algumas escolas amanheceram abarrotadas de propaganda, o que é vedado, é crime eleitoral. E ao longo do dia, inclusive liderados pelo escritório do Francisco Almeida Prado, a gente teve a equipe jurídica totalmente voltada para remoção de propaganda irregular de wind banners nas avenidas e depois o que a gente viu lamentavelmente acontecer com a declaração do governador Tarcísio de Freitas, que culminou com uma ação de investigação judicial eleitoral para apurar abuso de poder político e uso indevido dos veículos de comunicação social. Assim, ao longo da minha carreira eu nunca vi nada tão abusivo como a gente pôde presenciar hoje no estado de São Paulo. Olha, tem um precedente, no caso do Bolsonaro, por exemplo, na reunião dos embaixadores, que acabou tornando o Bolsonaro... É a mesma coisa? Não? Basicamente a mesma coisa, com um pouco mais de gravidade. No caso que a gente lamentavelmente presenciou hoje, o governador ele vai se utilizando do cargo de governador, ele não estava ali como apoiador, chama uma coletiva de imprensa, tem o seu candidato predileto ao seu lado, no momento que a votação ainda está acontecendo e começa a atacar e divulgar todo tipo de desinformação contra Guilherme Boulos. Então, um precedente que a gente tem do ex-presidente Bolsonaro é ínfimo perto da gravidade que a gente viu acontecer hoje no estado de São Paulo. O crime eleitoral, quem é que comete? É o governador ou é o candidato? A gente tem, dentro do artigo 22 da Lei Complementar 6490, a figura do que a gente fala de uso indevido dos veículos de comunicação social e abuso de poder político. Quem dá início a isso é o governador Tarcísio de Freitas, mas, invariavelmente, quem é beneficiado é Ricardo Nunes e é o vice. Então, a gente espera que a justiça seja contundente para coibir esse tipo de abuso. Não dá para admitir que uma campanha eleitoral ela seja feita dessa maneira desleal e dessa maneira ilegal, utilizando do poder de um governador do estado de São Paulo para tentar angariar ali alguma vantagem para o seu candidato, que inclusive estava do lado no momento da coletiva. E a elegibilidade do candidato Ricardo Nunes, ela está em questão? Tanto a cassação do registro ou do diploma, como a decretação de inelegibilidade de Ricardo Nunes, do Coronel Melo e também do governador Tarcísio de Freitas estão postas à mesa agora. Pois é. Tira para mim, Jimmy, por favor. Obrigado. Bom, gente, vamos passar a tratar do noticiário, da repercussão, né, dessa eleição, do sentido que ela tem, porque os primeiros fatos que saltam aos olhos são o avanço da direita no Brasil, isso é inquestionável, e o recuo do campo progressista, né? Agora é hora de começar a falar sobre as causas e também sobre a maneira de reverter isso. Por quê? Porque é uma onda, né? A política é como ondas, a coisa vai e vem, tem o espírito do tempo, que os que são mais rebuscados chamam de Zeitgeist, que preside cada eleição, e essa foi uma eleição em que a direita, de fato, ocupou todos os espaços a que tinha direito. Sobrou muito pouca coisa para a esquerda, e é preciso entender os motivos disso, porque não é fácil chegar a conclusões que digam respeito à realidade objetiva a partir só de uma observação preliminar superficial, tá? Tem que se fazer uma análise muito mais detida sobre isso, porque há fatos que poderiam gerar capital eleitoral que não estão gerando capital eleitoral. Primeiro deles, o governo federal tem um cardápio de obras para apresentar, tem conquistas na área da economia e a população não consegue entender isso. Quer dizer, o que justifica isso? A segunda questão, como a direita suplantou a esquerda, inclusive nos redutos que lhes são tradicionais, a ponta da periferia de São Paulo. Por exemplo, a parte mais a leste, ao norte e ao sul da cidade de São Paulo. O que explica essa guinada com eleitores que estão entre a população mais vulnerável da cidade e que mais dependem de serviço da prefeitura, votando na manutenção do prefeito atual, né? É preciso estudar também como é que as fake news espalhadas durante a campanha acabaram interferindo nesse resultado, porque não foi pouca coisa, né? Nós tivemos aí o uso de um homônimo contra o Boulos para dizer que ele era viciado em cocaína. Depois vazou o prontuário médico de um caso, um episódio de depressão que ele teve lá na adolescência, há muitos anos atrás, vazou pela mão do jornalismo profissional, né? E depois, ainda no finalzinho, nós tivemos aquele laudo falso, né, que foi apresentado pelo Pablo Marçal, e o Boulos foi tentando remediar a situação, ocupando até espaços não convencionais, como aquela live com o Pablo Marçal, mas não houve o que fazer, porque o eleitorado estava com uma opinião
muito firmemente formada em cima de assuntos que não dizem respeito aos fatos, né, à realidade factual. Dizem muito mais respeito ao ambiente imaginário, onde a mola mestra, o motor é o puro preconceito. Então vamos passar aqui para o noticiário, porque tem muita coisa para estudar ainda no futuro, academicamente falando, sobre essa eleição aqui, para que a gente possa entender o que de fato se passou, né? Vou colocar aqui no vídeo para vocês, olha, essa manchete aí é uma manchete do UOL, ela coloca com crueza o que aconteceu. Em 12 anos, a direita sai da toca e, com o centro, varre a esquerda das capitais. O levantamento feito pelo UOL aponta que a perda de espaço da esquerda nas eleições municipais das capitais brasileiras é progressiva e gradual desde 2012. O resultado é que, neste ano, os partidos de esquerda e centro-esquerda foram praticamente varridos das prefeituras das capitais. O chamado campo progressista elegeu apenas 3 prefeitos: João Campos, do PSB, em Recife, Davi Almeida, do Avante, em Manaus, e Evandro Leitão, do PT, em Fortaleza, por uma margem mínima de votos, né? O fenômeno aqui, diz o UOL, é acompanhado pela ascensão tanto de partidos de direita quanto os chamados do Centrão, que também são partidos de direita. Em 2012, o campo progressista, esquerda mais centro-esquerda, elegeu 14 prefeitos, um número que caiu para 8 em 2016, 6 em 2020 e apenas 3 agora em 2024. Nesse mesmo período, o campo conservador, direita mais centro-direita, cresceu. Eram 9 prefeitos em 2012, 12 em 2016, em 2020 e em 2024, 13 nomes. Os partidos de centro também aumentaram gradualmente a sua influência. Eram 3 prefeitos em 2012, 6 em 2016, 8 em 2020 e agora 10 em 2024. A esquerda, que chegou a ter 5 prefeitos em 2012, agora tem apenas 1. E a direita avança, eram 2 prefeitos em 2012, 13 em 2016 e agora em 2020 são 8 prefeitos. E aqui tem um gráfico, olha, que compara aqui o alinhamento. Esse roxo escuro aqui são os partidos de esquerda, esse lilás são os partidos de centro-esquerda. Ao centro desses gráficos de barra, você tem aqui os partidos de centro, né? A centro-direita, essa cor alaranjada, e o amarelo representa a direita ou extrema-direita, como queira. A Folha não chama de extrema-direita, chama de direita, mas para o nosso conhecimento aqui, essa é a extrema-direita. Vocês podem reparar a diferença entre 2012 e 2024, 12 anos depois, né? Quando chegamos finalmente à eleição do dia de ontem. E quem foram os grandes ganhadores? Quem foram os grandes ganhadores dessa eleição? Os partidos de centro, especialmente o PSD e o MDB. Nós vamos ver agora uma outra matéria do UOL, que eu vou mostrar para vocês aqui, porque ela faz uma análise do que isso vai representar em relação ao controle do orçamento. Vocês sabem que o Brasil vive uma situação que é chamada de parlamentarismo orçamentário. Por quê? Porque os deputados e os senadores se apropriaram das emendas, né, emendas de bancada, emendas PIX, emendas de comissão, de todo tipo de emenda que chega até as prefeituras, sequer sem alguma destinação objetiva. O prefeito pode gastar do jeito que quiser, com obras do jeito que ele entender que precisam ser feitas. Vou colocar aqui para vocês na tela essa matéria da Folha de São Paulo, né? O MDB e o PSD vão controlar 38% dos orçamentos municipais a partir de 2025. O partido de Nunes irá comandar, sabe quanto? 254 bilhões de reais pelo país, enquanto a fatia da sigla de Kassab será de 234 bilhões, ou seja, ambos somados vão controlar quase meio trilhão dos orçamentos municipais. O que é que diz a matéria da Folha de São Paulo? O MDB e o PSD se consolidaram neste domingo como os principais vencedores das eleições municipais de 2024. Juntas, as siglas controlarão mais de 1/3 do caixa, 38% das prefeituras brasileiras a partir do próximo ano. O valor corresponde a 489 bilhões, como eu disse, meio trilhão de reais. A diferença entre os dois partidos é de apenas 20 bilhões. O MDB vai comandar 254 bilhões, como eu já falei, e o PSD 234 bilhões. Parte significativa do orçamento sob gestão do MDB no próximo ano se deve à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que derrotou Guilherme Boulos no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo.
O orçamento de 107 bilhões, que é o maior do país, representa 42% de tudo que estará sob decisão da sigla. Além de São Paulo, ficam sob responsabilidade do partido Porto Alegre, Belém, Boa Vista e Macapá, que juntas representam 22 bilhões. O PSD, que conquistou o maior número de prefeituras do país, também controla grandes orçamentos. 1/3 do montante do partido de Gilberto Kassab vem de 5 capitais, sendo o Rio de Janeiro a maior dela, com 46 bilhões em 2023. A cidade será novamente comandada por Eduardo Paes, reeleito no primeiro turno com 60,5% dos votos válidos. E é preciso dizer aqui que, embora tenha tido a simpatia e a força dos partidos de esquerda, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, não é propriamente um homem do campo progressista, né? Não é propriamente um homem do campo, não é propriamente um homem de esquerda. Ele começa a vida política dele no PSDB e depois, sempre em partidos de direita, eleito e reeleito com folga lá no Rio de Janeiro. A matéria também assinala que, além de Paes, foram reeleitos pelo PSD em capitais Eduardo Braide, em São Luís, Topázio Neto, em Florianópolis, Fuad Noman, em Belo Horizonte, e Eduardo Pimentel, em Curitiba. E juntas essas capitais somam uma receita bruta anual de 42 bilhões de reais. Portanto, esse é o quadro, e a gente pode esperar o quê para 2026? O que a gente pode esperar? É uma eleição movida a dinheiro. Então, a gente pode esperar que em 2026 o Centrão se apropriando mais do orçamento dessas prefeituras, desse meio trilhão, e ainda com o impulso das emendas parlamentares que criam uma relação de clientela com o eleitorado, isso vai desaguar novamente em 2026 numa eleição conservadora. Vamos tratar agora um pouquinho mais sobre a eleição aqui em São Paulo, porque essa eleição é uma eleição emblemática, como eu já disse, e nós vamos ver aqui uma matéria do jornal O Globo, essa matéria que afirma que o mapa eleitoral, apesar do esforço de Boulos, Nunes venceu. Olha, gente, esse aqui é o fenômeno que merece um estudo detido, né, da ciência política, né? Nunes venceu em todas as regiões que foram dominadas por Pablo Marçal. Portanto, aquele pesadelo de ter que enfrentar uma live e tudo mais, aquilo foi uma quimera. Não rendeu nada para o Boulos, né? Como os que esperavam que ele pudesse furar a bolha e falar diretamente com o eleitor do Pablo Marçal e pudesse convencê-los de que Boulos se identificava com eles, pelo menos no sentido do desejo da mudança, aquilo tudo não resultou em voto nenhum, e a vantagem de Ricardo Nunes foi, inclusive, muito maior do que previam os institutos de pesquisa. Vou ler para vocês aqui. A reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo se deu com vitória do MDBista em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade, com domínio em todas as regiões. O agora prefeito reeleito só foi superado por Boulos na Bela Vista, região central de São Paulo, para quem não conhece, e nos bairros Piraporim e Valo Velho, ambos na zona sul da cidade, próximos de onde o Boulos mora, né? A reeleição também teve a bênção de eleitores que moram em bairros onde Pablo Marçal havia sido o mais votado no primeiro turno. Nunes derrotou Boulos em todas as 20 zonas eleitorais que tinham registrado preferência pelo ex-coach na primeira votação. Esse aqui é um fenômeno que, inclusive, os institutos de pesquisa apontavam, porque a solidez do voto e as migrações estavam aí acima sempre da casa dos 80%. Então, o eleitor votou, isso é possível afirmar com segurança, o eleitor votou ideologicamente nessa eleição aqui, votou com base nos estigmas espalhados aí nas campanhas de redes sociais que reafirmavam os preconceitos contra Guilherme Boulos, especialmente naquilo que dizia respeito à vida pregressa dele como militante do movimento dos trabalhadores sem teto, né? Imagina, gente da periferia que tem uma casinha pequenininha, muitas vezes do programa Minha Casa Minha Vida, com medo de ser invadido pelo pessoal do Guilherme Boulos. Está aqui, olha, você está vendo aí na sua tela os mapas onde o Nunes venceu, os mapas onde o Boulos venceu. Olha, Ricardo Nunes venceu nessa área cinza, tá? Toda ela. Boulos só vence aqui na Bela Vista, no centrinho da cidade, vence aqui também na Zona Sul, né? No extremo da Zona Sul, na Zona Sudoeste. Enfim, foi uma derrota acachapante. Quer dizer, esse mapa, por pouco, não tem apenas a cor cinza aí. E aqui do lado direito, vocês veem um outro mapa representando aqui a condição aqui em que Pablo Marçal lega todos os seus votos
para o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Marçal teve votação nessa área verde da cidade, quer dizer, a maior parte da zona leste e uma parte da zona norte da cidade, com 34,59%. O Guilherme Boulos teve 43,66%, que é a maior votação na primeira zona eleitoral da Bela Vista, Consolação, na República e Serra, região central, e o Ricardo Nunes teve a maior votação na 48ª zona eleitoral, no Campo Grande e na Pedreira, com 35,77% dos votos nessa região da cidade. Vou tirar isso daqui e vamos passar para a próxima reportagem, ainda falando aqui sobre a repercussão da eleição de ontem. Mas antes de continuar, eu quero que o Jimmy me ajude aqui, eu preciso dar um recadão para vocês, porque no dia 31 aqui do ICL, nós vamos ter um evento que você não pode perder. Coloca na tela para mim, por favor, o Mujica. Tá aí, olha, Conversa com Pepe Mujica, um filme do diretor Fabian Restivo, e vai ter estreia mundial aqui no ICL no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Você já pode fazer a reserva do seu convite gratuito, do seu ingresso gratuito. Eu vou pedir para o Jim tirar aí para mim, por favor, para eu poder ler o link do site. Tira para mim essa barrinha, por favor. Não está aí. Não está aí. Mas se você põe ICL no ICL Notícias, você vai chegar aqui e você vai chegar também nos banners, onde vai poder fazer a sua inscrição aqui, pleitear o seu ingresso. Então está dado o recadão aqui, não perca, dia 31, é quinta-feira, 8 horas da noite, e o Pepe Mujica, né? É um personagem maravilhosamente humano, você precisa conhecê-lo melhor, ele que esse ano já fez precocemente a sua despedida do cenário político lá no Uruguai, e que ontem conseguiu fazer com que o candidato dele, o Yamandu, garantisse vaga no segundo turno. Tá? Então, quer dizer, a esquerda no Uruguai caminha para voltar ao poder depois de um período de gestão da direita. Então, eu vou colocar aqui no palco para vocês... Não é isso, não. Eu vou tirar isso daqui, porque eu errei aqui o compartilhamento. Vou colocar aqui para vocês mais uma reportagem que fala sobre as razões que levaram a direita a fazer barba, cabelo e bigode nessa eleição e as consequências que isso vai ter. Mas vamos começar falando aqui primeiro sobre... ontem, as manifestações que vieram logo depois das eleições. Por quê? Porque não há nenhuma dúvida de que existe um processo de corrosão da liderança de Jair Bolsonaro nessas eleições. Ontem, ao se manifestar, o prefeito Ricardo Nunes sequer mencionou o Bolsonaro no seu discurso. Então, é sobre exatamente isso que nós vamos falar aqui agora. Olha, está aqui a reportagem do Jornal Estado de São Paulo. O Nunes chamou o Tarcísio de líder maior e já lançou o governo como candidato à próxima eleição. Após a vitória, assinala o Estadão, em segundo turno, neste domingo, o prefeito reeleito fez um discurso emocionado em que citou apenas de forma rápida e curta o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é que diz a matéria? Em um forte e incisivo discurso, no qual não faltaram recados, o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que o governador Tarcísio de Freitas, a quem chamou de líder maior, lhe deu a mão na hora mais difícil. Em um auditório repleto de militantes e bastante emocionado, Nunes fez uma rápida e curta citação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que o apoiou muito discretamente durante a campanha, limitando-se a impor o nome do vice, o coronel Ricardo de Melo Araújo, prefeito, e chamou Melo Araújo de indicação preciosa do ex-presidente. Foi essa a única referência, nenhuma outra. Mas Nunes se rasgou em elogios a Tarcísio, sobre quem falou diversas vezes e até o lançou para a próxima eleição, sem especificar para qual cargo. Tarcísio, disse ele, Tarcísio, seu nome é presente, mas seu sobrenome é futuro, e está aqui o abraço carinhoso que um deu no outro. Então, está aqui os agradecimentos todos de Ricardo Nunes, foram para o atual governador, que atuou, como a gente viu no começo deste programa aqui, inclusive como disseminador de fake news, para dar uma forcinha para o seu apadrinhado, e aí ele retribui, lançando uma candidatura a qualquer coisa do governador de São Paulo, que, como se sabe, é um pleiteante precoce à vaga de legatário do bolsonarismo, né? E onde é que ficou o Jair Bolsonaro nessa hora? Jair Bolsonaro ficou quietinho, né? Obviamente que isso reflete uma situação de desgaste da liderança do ex-presidente. Prossegue aqui a matéria do Estadão.
Agradeço ao líder maior, sem o qual está... Líder maior, hein? Olha só o elogio. Agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir, agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos essa vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, o governador Tarcísio de Freitas, discursou o Nunes. Provavelmente não foi uma omissão acidental, foi uma omissão dolosa. Por quê? É preciso lembrar que o Bolsonaro exerceu a sua liderança de maneira tíbia, vacilante, ficou premido pelo seu eleitorado radical, balançando entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, e está aí, não foi lembrado na hora da vitória. Já o Guilherme Boulos, ao contrário, o Guilherme Boulos fez o quê? O Guilherme Boulos agradeceu ao presidente Lula, a quem ele dedicou a sua eleição, e é exatamente isso que nós vamos ver agora nessa reportagem aqui, onde é que está aqui a reportagem? Espera aí, gente, eu vou precisar subir aqui o vídeo, já apresento para vocês, tá bom? Mas a diferença de tom é algo inacreditável, quer dizer, a diferença de dedicação é inacreditável. Então, vamos ver aqui o que disse o Boulos, né? O que disse o Boulos em relação ao presidente Lula. Vamos ver. Os mais difíceis dessa campanha. O presidente Lula me chamou e me disse: siga em frente e seja quem você é. Eu quero te dizer, presidente, que eu sei que está assistindo agora, que você é uma inspiração e que aqui você sempre terá um companheiro leal por toda a vida. Agora, eu me preocupo com o futuro da nossa cidade, com o que é a infiltração do bolsonarismo e do crime organizado na prefeitura da maior cidade do Brasil. Nós alertamos isso a campanha inteira. Não foi suficiente. Eu espero que o povo de São Paulo e do Brasil tenha forças para evitar o pior. E eu quero terminar dando uma mensagem para muitas pessoas, milhares de pessoas, que hoje, depois que saiu o resultado eleitoral, Marta Padilha, vieram companheiros chorando, entristecidos. A mensagem que eu quero dar para vocês é que ergam a cabeça, sigam firmes. A nossa luta não começou hoje e não acaba aqui. Vocês viram aí, essa foi a manifestação do Boulos, ontem em meio à militância do PSOL, do MTST e aos militantes dos partidos, todos que o apoiaram nessa caminhada, né, que terminou com essa derrota cachapante. E a preocupação do Boulos é uma preocupação que faz todo sentido, porque esse assunto deu o tom da campanha deste ano, foi a infiltração do crime organizado, né? Justamente por aquele candidato que tem relações mais estreitas com representantes das facções criminais, ele acabou sendo reeleito, né, a despeito de todas as denúncias de que contratou contra parentes de membros importantes da cúpula do PCC, que há empresas de ônibus em São Paulo que foram entregues a essa organização. Esse candidato, o seu padrinho político, chega na 1ª hora e faz uma sacação, faz uma denúncia sem nenhuma prova, dizendo que o PCC tinha orientado o voto em Guilherme Boulos, né? Bom, vamos para a próxima reportagem. Vamos tratar agora um pouquinho sobre a decadência da liderança, a decadência aparente da liderança de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro
sem dúvida nenhuma, ficou escanteado, pelo menos na noite de ontem, né, enquanto se comemoravam lá, os candidatos de direita comemoravam a sua vitória. Vamos ver, agora eu vou colocar na tela para vocês aqui. Jimmy, me ajuda aí, por favor. Está aqui, ó, a matéria para vocês. Bolsonaro perde embate com governadores de direita, PL sai derrotado. A manchete do Globo está errada, tá, gente? É ao contrário. Bolsonaro perde embate com governadores de direita, PL sai derrotado em 7 das 9 capitais que disputou no segundo turno, e não em 2. Em 2 ele venceu, em 7 ele perdeu. Na avaliação de pesquisadores, aliados do ex-presidente se afastaram da polarização e acabaram mais bem-sucedidos. E o que diz a reportagem aqui, apesar do erro da manchete? Depois que o PL despontou como a sigla mais envolvida em segundos turnos nas capitais, o ex-presidente Jair Bolsonaro registrou ontem derrotas em 7 das 9 capitais em que o partido disputava, incluindo locais onde Bolsonaro, se empenhou diretamente nessa reta final, como Belo Horizonte, Goiânia e Palmas. A lista de revés inclui ainda Curitiba, onde Bolsonaro hipotecou seu apoio a Cristina Grêmio, do PMB, embora o PL formasse a chapa de Eduardo Pimentel, PSD, que acabou eleito com uma larga vantagem. As vitórias do PL em Aracaju e em Cuiabá, além do desempenho expressivo em Fortaleza, sugerem na avaliação dos pesquisadores que os bolsonaristas que conseguiram se afastar da polarização nacional e ampliar as alianças do segundo turno acabaram mais bem-sucedidos do que quem redobrou a aposta numa plataforma mais à direita. Uma das derrotas mais emblemáticas de Bolsonaro ocorreu em Goiânia, onde Fred Rodrigues, do PL, surpreendeu os prognósticos e terminou no primeiro turno à frente do Sandro Mabel, do União Brasil. O ex-presidente mergulhou de cabeça na campanha de Rodrigues e o acompanhou ontem durante a votação, mas não impediu uma derrota de virada para Mabel. Cenário similar ocorreu em Palmas, cidade visitada por Bolsonaro no sábado e onde Janari Valcari acabou superada por Eduardo Siqueira, do Podemos. Nos 2 casos, os bolsonaristas pouco ampliaram suas votações na segunda rodada, enquanto os adversários chegaram a quase dobrar os próprios desempenhos. Para a cientista política Fernanda Cavassana, que é professora da Universidade Federal do Paraná, o discurso bolsonarista pautado em valores ajudou a levar aliados do ex-presidente para o segundo turno, mas não dá conta de administrar uma cidade por si só. Desculpem. Com relação às eleições de Fortaleza, elas vieram carregadas de um sentido muito complicado para a dinastia dos Gomes, né? Como eu já falei lá no comecinho, eles fizeram a aposta errada e investiram num candidato que é um candidato extremamente de direita, que é um candidato que representa o que há de pior no bolsonarismo, e foram derrotados. Vou colocar na tela para vocês matéria da revista Fórum, que faz uma análise sobre isso. Está aí a manchete. Vitória de Evandro Leitão, do PT, é a nova derrota de Ciro lá no Ceará. Ex-ministro e ex-governador cearense já havia sofrido um duro revés no primeiro turno e agora vê adversário político conquistar a prefeitura que estava sob comando de um aliado. Vamos aqui para o texto da matéria da revista Fórum. A vitória de Evandro Leitão em Fortaleza significou um triunfo importante para o PT e também para o ministro da Educação, Camilo Santana, 2 vezes governador do estado. E foi uma derrota para a direita, agora com tons bolsonaristas, que já havia tentado chegar à prefeitura da capital cearense com o capitão Wagner. Mas há um outro grande derrotado na disputa. No dia da votação do primeiro turno, Ciro Gomes, do PDT, viu o atual prefeito e candidato à reeleição, José Sarto, do seu partido, com somente 11,7% dos votos válidos. O Sarto foi tão mal nessa eleição que até a cadelinha Marion, você se lembra, que foi o símbolo da campanha dele, trocou de lado e passou a apoiar o candidato do PT, né? Contrariando o grupo político do Sarto, que debandou para o lado do candidato bolsonarista. Então é isso, prossegue aqui a matéria da revista Fórum. A derrota precoce ilustrou o declínio do PDT no estado e de Ciro, o principal nome da legenda após a saída do seu irmão Cid, que migrou para o PSB. Em 2020, o partido elegeu 67 prefeitos no Ceará. E sabe quantos elegeu agora? Apenas 5 prefeitos, né? Como é que vai ficar agora a questão da divisão política da Prefeitura de São Paulo? Porque a cidade com o maior orçamento do Brasil será também muito importante
na composição do cenário eleitoral para 2026. E por isso há já, entre os partidos, uma grande expectativa para saber como é que o Ricardo Nunes vai dividir os quinhões aqui, tanto do orçamento quanto dos postos de maior influência política entre os seus afiliados. Tem aqui uma matéria do Estadão dizendo que o prefeito vai precisar se desdobrar para acomodar os partidos da coligação no novo governo e que no Legislativo ele vai enfrentar uma nova presidência, além de uma bancada de vereadores mais independentes em sua base. Reeleito prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes terá o desafio de acomodar mais partidos no primeiro escalão do seu novo governo e lidar com uma Câmara Municipal sem a liderança de Milton Leite, do União Brasil, que vai se aposentar da política. Essa nova composição da casa inclui uma bancada de bolsonaristas aguerridos e de vereadores de perfil mais independente, o que poderá demandar mais habilidade do Executivo para aprovar projetos do seu interesse. É o quadro. Eu não vou me deter muito sobre isso, não, porque eu tenho pouquíssimo tempo aqui e preciso falar com você sobre a situação do Uruguai, né? Porque ontem não teve eleição só no Brasil, teve eleição lá também. E vamos aqui falar sobre o candidato do Mujica, que se deu bem lá no Uruguai. Vou trazer para vocês aqui uma matéria da Folha de São Paulo, para que vocês possam ver o que aconteceu lá no Uruguai no dia de ontem. Vamos lá, compartilhando. O Uruguai terá segundo turno entre Frente Ampla de esquerda e o candidato de Lacalle Pou. Lá no Uruguai não tem reeleição, tá? É só um mandato. O que é que diz a matéria aqui da Folha de São Paulo? Sem surpresas, a apuração oficial de votos do Uruguai na madrugada dessa segunda confirmou que Yamandu Orsi, da Frente Ampla, coligação de esquerda e centro-esquerda, e Álvaro Delgado, do governista Partido Nacional, que é de centro-direita, disputarão o segundo turno no vizinho brasileiro de 3,4 milhões de habitantes. Com 99,92% dos votos apurados, o esquerdista reunia 43% de apoio e o candidato do governismo de direita apenas 26%, praticamente a metade. Quase 90% dos eleitores compareceram para votar no domingo e o segundo turno ocorre no dia 24 de novembro. Ao saírem rindo do centro de votação da Prefeitura de Montevidéu, os irmãos Sorrentino brincaram. Não, nós não viemos votar para a presidência, viemos votar para o Congresso. É o que importa agora, disse uma docente universitária que foi ouvida em Rivera. Bom, gente, é isso. Tem mais um recado aqui para vocês. O ICL está disputando um prêmio super importante. Jimmy, coloca na tela para mim, por favor. O prêmio Reclame Aqui é um prêmio especialíssimo que é oferecido àquelas empresas que têm uma relação privilegiada com os seus consumidores. Tá aí, olha, essa conquista é nossa. Nós fomos indicados aqui no ICL como melhor atendimento e você pode participar dessa escolha nos ajudando com o seu voto neste link que está aí, cl.com.br/prêmio, tá bom? Então, por favor, a gente conta com o seu voto, é uma maneira de impulsionar o trabalho da nossa equipe grande aqui para que a gente possa ficar fazendo sempre empreitadas jornalísticas como essa que você viu ontem, quando a nossa cobertura foi uma cobertura modelo na apuração das eleições, tá bom? Quero desejar para vocês uma boa semana, nós estamos encerrando por aqui, vem aí o N1 e a gente se encontra aqui de novo amanhã, porque eu continuo cobrindo as férias do Demore. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência, até amanhã. Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano, você acha que o seu computador não serve mais, você acha que está fora da moda, e aí é consumo, endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica.
Um abraço e até lá!